Fala galera, em verdade eu vos digo que, olha, vamos lá, trazendo mais um assunto relevante, um assunto do momento, tá acontecendo demais. Vamos para esse vídeo, tem muita coisa pra gente compartilhar aqui, espero que vocês gostem. Os liberais que estão dentro das igrejas querem mudar o amor de muitos Ceará. É um abandono da verdade. O tempo da apostasia. É do Senhor Jesus, enfim. Porque O Brasil não é do Senhor eu não consigo me basear numa relação com o divino baseada em ritual, velho. Eu acho que foi isso que aconteceu comigo, que perdeu sentido. Nosso assunto de hoje é um assunto que tem nomes. Há pessoas, há pastores, há pessoas de cargo, há cantores. Por fim, pessoas normais como eu e você. Tá acontecendo muitas apostasias. Eu gostaria de não dar nomes, porém, o atual momento tem pessoas aí, como no início do vídeo, apareceu ali naquele mosaico de vídeos, pessoas que pregam contra a apostasia e pessoas que claramente, na minha opinião, e eu acredito que na de vocês, se apostataram da fé. Um está aí muito latente, fazendo diversas entrevistas. Não vou mencionar o nome dele, mas vocês sabem de quem que eu estou falando. Na minha opinião, há dois tipos de apostasia. Essa é na minha opinião e eu tenho certeza que alguns de vocês. Primeiramente, vamos lá. Antes de mais nada, esse vídeo aqui é mais voltado para cristão. Por quê? Você só é possível apostatar se você estiver dentro dessa fé, dentro de uma igreja. E claramente existe dois tipos de apostasia. Uma apostasia que é dentro da igreja, a pessoa ainda continua lá, continua tendo suas funções, ou não, ou frequentando a igreja, mas essa pessoa está aceitando uma vida de pecado. Ela cobiça, ela procura o pecado, está conivente e acobertando até. Essa já perdeu totalmente a sensibilidade do Espírito Santo, é só questão de tempo. Talvez em alguns meses, alguns anos, pode demorar, mas ela vai acabar se revelando. E tem a apostasia declarada, aquela anunciada mesmo, que a pessoa sai da igreja, deixa de professar aquela fé. Alguns viram até ateus. Isso até me assusta. E é contra isso que Paulo fala em Hebreus, que a gente vai falar mais tarde sobre esse assunto. Então, vamos lá. Para dar início a esse vídeo aqui, primeiro temos que pensar que a apostasia, ela acontece quando você sai e ainda durante o período que você está na igreja. Apostasia, ela significa longe de. As pessoas que se afastam do evangelho, da sua fé, intencionalmente, esses indivíduos caracterizam apostasia. Ou seja, é um afastamento definitivo, deliberado de um indivíduo da fé que outrora, que antes professava. É importante dizer que na Bíblia, vou abrir um parênteses aqui, olha, nem tudo que é uma conduta errada ou um pecado, ele está necessariamente escrito como a palavra do qual você quer falar na Bíblia. Porém, há maneiras de você detectar uma atitude, um pecado, algo que está acontecendo à luz das escrituras. As passagens que contam histórias, feitos, milagres, elas estão recheadas de informações úteis, que só é capaz de entender isso quem lê a Bíblia, quem é um leitor da palavra. E é exatamente nessa linha de raciocínio que eu também afirmo que é muito fácil você reconhecer uma pessoa que provavelmente vai se apostatar da fé, ou se autoavaliar, se examinar, se você pode ser um candidato à apostasia. Porque quando você conhece as escrituras, sabe qual que é o começo, meio e fim das escrituras, queda, redenção e salvação, quando você entende isso, quando você é iluminado pelo Espírito Santo, você consegue reconhecer um cantor que está se apostatando ou se apostatou, um pregador, alguém que você admira tanto ou alguém próximo a você. Vamos falar aqui, que eu esqueci de mencionar,
Que Jesus Cristo, quando fala ali na parábola do semeador, que é conhecido de muitos, eu vou dar uma passagem rápida nela aqui. Semeador saiu a semear, caiu algumas sementes à beira do caminho. Estando à beira do caminho, o passarinho veio e pegou, e comeu, arrebatou, tirou dali. E esse semeador continuou. E depois essas sementes caiu em solo rochoso. Brotou muito rápido, só que sem raízes profundas. Logo veio o sol, murchou, veio a tempestade e a tirou dali. Logo ele seguiu e essas sementes caiu no meio de um espinho. Esses espinhos cresceram e sufocaram essas sementes. E depois ela caiu em terra fértil e essa produziu frutos. Logo à frente, os discípulos perguntaram a Jesus sobre essa questão. E Jesus explicou prontamente. Ou seja, a semente que caiu à beira do caminho, Jesus fez uma comparação às pessoas que escutaram o evangelho, escutaram a palavra, mas não entendeu. Não entrou no seu coração, não entrou na sua mente. Logo, Satanás, o diabo, veio e subtraiu essas pessoas, pegou elas para si. Já a semente que caiu em solo rochoso não é tão difícil entender. Jesus fala que essas pessoas recebem rapidamente, até com alegria. Olha bem, olha esse detalhe, as pessoas recebem com alegria o evangelho, porém elas não têm raízes, elas são fracas, elas estão em apuros, porque logo vai vir o sol, que são as lutas da vida, o vento, a chuva, e vai arrancar e elas vão morrer. Já as sementes que caíram no meio dos espinhos, esses espinhos cresceram e as sufocaram. Jesus compara isso às riquezas, às ilusões desse mundo, que as pessoas se deixam levar, né? Porque essa que é a verdade. A pessoa, ela começa a olhar as coisas do mundo, começa a achar que não está aproveitando a vida muito bem, que não está tendo uma felicidade, só que de uma visão terrena, como no caso do camaradinho aí que a gente sabe muito bem, que está nas mídias aí sociais. E por fim, aquela que caiu em solo fértil. Essa cresceu e frutificou. Esses são os cristãos que perseveram. Não são cristãos perfeitos, não. Porque o que acontece aqui? O que rola? As pessoas que estão no mundo, elas rotulam os cristãos que procuram uma vida de santidade, uma vida de excelência, que são santarrões, e que essas pessoas não podem cometer um deslize, não que possa cometer, mas eles colocam como se tivéssemos que ser a quarta pessoa da Trindade. Não. A diferença é a seguinte aqui. Quando você é um cristão sério, que entendeu a palavra e almeja a salvação, a diferença é que, vamos dizer, o seu pneu não fura de 100 em 100 metros. Seu pneu fura a cada 5.000 quilômetros. Ou seja, o pecado que às vezes assola o coração de um cristão verdadeiro pode até pegar, mas pode ter certeza que rapidamente ele vai reaver isso, e vamos falar disso mais à frente nesse vídeo aqui. Já as pessoas que não se importam com isso, essas pessoas, elas furam o pneu a cada 1 metro, né? Nem 100 metros, a cada 1 metro, e quer nos julgar. Então, mas vamos lá, vamos falar sobre a questão principal aqui. Vocês notaram também que ali em Apocalipse, quando João escreveu aquelas cartas às 7 igrejas que estavam na Ásia, ali para Éfeso, Esmirna, enfim, Jesus faz advertências às pessoas que abandonaram a fé, pede que as pessoas voltem ao primeiro amor, verifica onde caiu, falsos profetas. Então, o que acontece aqui? É possível que pessoas que estão dentro da igreja, que pensam que estão no caminho de salvação, ela pode estar entrando numa rua de apostasia, e vai de encontro com o que eu falei no começo do vídeo, porque as pessoas logo falam assim: pô, Elias, isso não existe. Uma pessoa que se apostatou da fé, ela saiu. Mas eu entendo isso, só que você percebe que essa pessoa, ela trilha esse caminho primeiro aqui dentro, ela trilha esse caminho, ela vai ficar às vezes 2, 3, 5 anos aqui. Vamos lá. Com certeza vocês devem estar lembrando de alguém aí que depois foi um escândalo. Pessoa que estava há tempo no evangelho, tinha cargo, e depois essa pessoa se apostatou. Dificilmente ela vai voltar, e disso nós vamos falar também mais à frente. Nesse mosaico que começou no início desse vídeo, vocês repararam ali que tem pessoas que pregam contra a apostasia
E tinham também cenas de pessoas que se apostataram da fé. Uma delas ali no final daquele mosaico, ele falou que tem problemas para se relacionar com esse divino, que é Deus, com os ritos, que os ritos nada mais nada menos do que as tradições religiosas, sejam elas as leis que foi dada por Deus, sejam elas os costumes que temos nas igrejas. Vou abrir um outro parênteses aqui. Antigamente eu tinha um problema com essa questão de a igreja A, B e C, cada uma com um costume diferente. Eu já passei em alguns tipos de igreja, incentivado pelos meus pais que sempre faziam uma caminhada. E em algumas dessas igrejas, eu percebi que a doutrina era pesada, era difícil. O seu fardo acabava ficando muito pesado. E depois, mais tarde, com um amadurecimento espiritual que eu pude ter, eu acabei compreendendo que alguns costumes, vamos dizer assim, nada mais, nada menos do que homens de Deus, alguns, tá? Não generaliza que não são todos, tentando prevenir uma pessoa de cometer um pecado, de cair. E aqui eu lembro até quando eu era pequeno. Uma vez eu estava morando numa favela, conhecida como Vila Ideal. Eu era novinho e tal, e minha mãe não deixava de jeito nenhum eu sair pra rua. Eu querendo sair pra rua, vendo os moleques jogando bola de gude, soltando pipa, enfim, brincando. E eu ficava da grade do portão olhando louco pra poder ir pra rua. E ela me prevenindo de todas as formas. Lembra do que eu falei, da onde eu estava morando? Então vamos lá. E aí, depois o meu pai começou a trabalhar numa obra em que ele tinha que ficar semanas fora, dias, se não me falha a memória. E eu me aproveitei disso, porque lá eu respeitava e obedecia só meu pai. A minha mãe eu conseguia dar uma enganada nela ali e fugir. Até que eu comecei a ir pra rua, todos os dias, soltando pipa, jogando bola de gude. Não que isso é errado, mas olha aonde eu estava, tá entendendo? E aí ela fazendo várias promessas, né? Que ia contar pro meu pai, que ele ia me bater, que não sei o que. Ela mesma não conseguia porque eu corria dela. Mas eu não entendia isso. Eu achava que ela não podia estar fazendo aquilo, me privando de poder brincar, de poder sair por aí, conhecer as pessoas, toda a vida preso no quintal. E olha que o quintal era grande lá e eu tinha brinquedos, eu tinha coisas para fazer. Mas enfim, vamos lá. Deixa eu finalizar essa experiência aqui. Logo, eu me deparei com uma situação desses adolescentes em que eles estavam fumando mesmo, um baseado. Isso me foi oferecido. Lembro do dia até hoje. Estávamos em cima de uma goiabeira, todo mundo ali e tal, e ele me ofereceu. E por algum motivo eu recusei, eu não quis. E eu percebi, vocês sabem como é que funciona um adolescente dentro de uma favela. Na maioria das vezes eles já começam a se misturar. E ali eu recusei, enfim. Logo mais tarde nos mudamos dali. Depois eu fiquei sabendo de uma triste notícia, depois de um tempo. Esses rapazes que andavam comigo, eles começavam... deixa eu falar um detalhe aqui. Nesse período, foi o período que eu comecei a xingar muito. 7 palavras, 6 era palavrão. Esse é o mesmo período que eu comecei a brigar também. Ou seja, eu só aprendi coisa errada. Eu fiquei sabendo que esses rapazes, todos eles foram mortos. Teve uma operação, eles estavam envolvidos e os policiais na ocasião matou todos eles. O que eu pensei depois disso, eu já não estava mais lá, é que se eu estivesse lá, muito provavelmente eu estaria andando com eles e eu não sei o que seria. Resumo da ópera: a minha mãe, ela criou essa doutrina porque ela sabia o que estava fazendo, ela estava me prevenindo, ela estava se precavendo que eu pudesse me perder naquele lugar. Não era um local que eles queriam estar. Então, voltando para as doutrinas, eu creio que às vezes algumas doutrinas, algumas é aquilo mesmo, tem que ser daquela forma, não tem jeito, é desse jeito. E algumas eu diria que os homens de Deus, os pastores, eles dão uma polida para poder segurar mais a pessoa, porque nós temos fraqueza, tem pessoas com tipos de fraquezas diferente. Vamos concordar nisso daqui. Esse rapaz falou que tem problemas com os ritos. As leis de Deus são aquelas dos 10 mandamentos: não adulterar, não roubar, não matar, e enfim. Jesus depois veio e colocou mais algumas questões difíceis até, porque na lei diz assim: não adulterarás. E Jesus veio e falou assim: aquele que fizer em pensamento já adulterou. Então ele complicou muito. Ele não estava falando só para adultério, ele estava falando para todas as outras violações da lei. Aquele que assim fizer por pensamento, esse já pecou. E depois, mais à frente, ele fala sobre amar o próximo
como a ti mesmo. Você já pensou nisso? Como é que isso é uma coisa difícil? Isso não é uma coisa tão fácil, não. Por exemplo, a pergunta é, como eu me amo? Como você se ama? Eu fico pensando que eu mereço perdão, eu mereço compreensão das pessoas, eu mereço que as pessoas sejam solidárias comigo e me ajudem quando eu estiver precisando, que elas me entendam quando eu estiver nervoso, que elas se compadeçam de mim. É isso que eu penso. E eu não estou aqui falando palavras bonitas, não. É isso que eu penso mesmo. Eu acho que eu mereço uma chance de ser compreendido, de ter um amigo, de ter uma conversa melhor. E quando Jesus fala que é para poder você fazer com o próximo aquilo que você quer para você, a minha pergunta para você é: você faz isso? Está em dia o amor que você tem por você? E isso é difícil. Eu não estou aqui fazendo um argumento como se eu fosse perfeito nisso, mas eu posso te garantir que eu estou polindo isso cada vez mais. Eu costumo falar para minha esposa que hoje eu sempre estou sendo melhor do que ontem. Mas enfim, vamos lá, vamos continuar aqui o assunto para a gente chegar logo no ponto mais alto aqui desse vídeo. As pessoas que estão se apostatando da fé, elas não querem as regras, e mal sabem elas que essas regras é que traz o relacionamento com Deus. Ao contrário do que o rapaz falou, ele tem problemas com os ritos, que são as tradições da religião e tudo mais, para ter um relacionamento. Então ele não vai ter nunca, ele vai ter um relacionamento com o mundo. E são as pessoas, são os apóstatas, é o que eles querem. É relacionamento com o mundo, eles querem a admiração das pessoas, eles querem aproveitar, eles acham que a vida tem, não sei, 80, 90 anos e eles não estão curtindo como deveria. Enfim, tem uma parte engraçada nos argumentos dessas pessoas. Aqui serve para todos, inclusive ateus. Eles gostam de falar da Bíblia, de alguns personagens, das condutas, e vamos falar aqui de Jesus. Eles criticam algumas dessas pessoas e é engraçado que eles acreditam no que essas pessoas foi, no nome, na existência, só que eles têm problemas com os mandamentos. Ou seja, Deus está lá se revelando na Bíblia. Depois veio Jesus e revelou o Pai também, e revelou a si, e deixou princípios e mandamentos. As pessoas que questionam a Bíblia, alguns que questionam Paulo também e tudo mais, o seu ministério e etc. Essas pessoas, elas acreditam na Bíblia pelo que está escrito ali, mas não acreditam naquelas regras. Então, se você não acredita nessas regras, por que você acredita nessas pessoas? Eu não sei se eu estou conseguindo transmitir isso daqui. É porque não faz muito sentido para mim agora que as pessoas que querem refutar as regras para poder levar uma vida de santidade, ser um cristão em excelência, essas são as mesmas pessoas que acreditam no que Deus fez e rotulam, olha, Deus quando teve o dilúvio, matou muitas crianças, etc, e tudo mais. Olha, Deus pegou e não deixou Moisés entrar na terra prometida e tudo mais, isso e aquilo. Enfim, eles começam a fazer vários questionamentos desses fatos que aconteceram. Falam assim, já que você acreditou nisso aqui, acaba de acreditar no resto. Então essa pessoa, para mim, não está credenciada para poder falar das regras da Bíblia. Eu tenho para mim, aliás, eu tenho por certo que toda apostasia tem um começo, meio e fim. Não é possível um pastor, quando está batizando alguém, quando alguém levanta as mãos e que aceita Jesus, se batiza, começa a servir na igreja, começa a cantar num grupo, enfim, às vezes recebe até oportunidade para cantar lá na frente. E o pastor não tem como olhar para essa pessoa, ele não tem esse medidor, essa régua, para dizer, esse daí vai ser um apóstata, com certeza, esse daí vai ser um cara que não vai ser salvo. O pastor não consegue fazer isso. Porém, o início, meio e fim, às vezes vem gradativamente, e acontece dentro de alguns meses, alguns anos, ou às vezes até rapidamente. Alguns exemplos na Bíblia de apostasia, podemos mencionar Judas. Pensa só comigo, Judas andou com Jesus, ele viu os milagres de perto. Olha só como que funciona a cabeça dessas pessoas. Ele presenciou os milagres, ele recebeu da palavra, como aquelas plantas lá que caiu em solo rochoso, recebeu com alegria de imediato, mas logo que veio as questões desse mundo, as coisas atrativas, ele saiu fora. Ou seja, Judas, ele se atraiu pelo financeiro, por dinheiro, por riquezas. Outro que Paulo menciona é Demas. Segundo Paulo, Demas preferiu os prazeres do atual século que ele estava vivendo. Demas acompanhava Paulo nas viagens missionárias. Enfim, acredito que era um aluno de Paulo, por assim dizer. O que entendemos de apostasia à luz das Escrituras é nada mais, nada menos do que a rejeição da fé, a rejeição de Jesus Cristo e também dos ensinamentos do cristianismo.
por alguém que outrora, antes, acreditava, recebeu tudo isso, mas que agora ele foi conquistado, ele desistiu dessa fé. Então vamos falar aqui assim, o que poderia ser um candidato à apostasia? Eu gostaria de dividir isso em 3 pontos, que eu tenho certeza que são os ingredientes para um futuro apóstata. O primeiro deles, intimidade com o mundo e com os costumes do mundo. É uma pessoa que está na igreja e ela só vive cobiçando as coisas do mundo. Tem um show secular, quer ir nesse show, gosta de ir para baladas. Vou contar uma coisa aqui. Eu participei de uma igreja uma vez, eu congreguei nela, tomei um susto. Eu era adolescente. Não vou mencionar o nome da igreja e tal, mas eu vou passar para vocês a história. Que depois do culto, os jovens, eles se reuniam assim rapidamente num cantinho e eles iam embora rápido. Todo domingo isso estava acontecendo. E aí na ocasião eu perguntei para uma pessoa, falei assim, olha, por que eles vão embora tão rápido? E essa pessoa falou para mim assim, eles estão indo para balada. Eles combinam ali entre eles e olha que ali tinha músicos, algumas meninas que cantavam na mocidade. Eles estavam indo para baladas e escondido, claro. Essas eram as mesmas pessoas que tomavam a Santa Ceia e sem nenhuma culpa. Ou seja, eles cobiçam as coisas do mundo, eles gostam dos prazeres do mundo. E esse mesmo local aconteceu dessas pessoas ir à praia. Não que é proibido ir à praia não, gente. Eu não tô falando nada disso não. Vamos concordar aqui que não é prudente uma cristã ou um cristão, serve para homem e para mulher, usar biquíni na praia. Ou o homem usar cueca. Eles falam assim, é para ficar mais à vontade. Mentira. Mentira. Tá? Para começar aqui, isso é uma mentira. Você muito provavelmente está querendo mostrar mesmo as curvas do seu corpo. O homem é a mesma coisa, não muda nada aqui não. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, vem cá. Uma pessoa cheia do Espírito Santo combina isso? Seja sincero consigo mesmo. Não combina. Poxa, tem tantas coisas que pode usar. Uma mulher pode usar um short legal. Um short legal, né? Um short igual de homem, não. O homem também pode usar um short e tudo mais, sem escandalizar. Você pode ser diferente, você pode se divertir. Mas, enfim, voltando aqui. Essas pessoas lá estavam também frequentando a praia dessa forma. Então, essas pessoas flertavam. Adivinha? Todos eles, eu conheço todos eles. Não vou dar nomes aqui. Mas todos eles, hoje, estão fora da igreja. Engraçado, não é? Todos, sem exceção, eu me lembro de todos eles, estão fora da igreja. Então eles eram candidatos à apostasia pela conduta de cobiça. Isso cai no ponto 1. No ponto 2 é uma dificuldade com renúncias. É o que esses jovens estavam tendo. Eles estão na igreja ali tentando. São as sementes que caem no meio de espinhos. Os prazeres desse mundo vêm até eles. E nem sempre prazeres são sexo, tá? As pessoas generalizam. Pensa que falou em prazer, tá falando de sexo. Não necessariamente. Há outras formas de prazer nesse mundo aí. Isso conquista essas pessoas. Elas cobiçam isso o tempo todo. Elas têm dificuldades para renunciar. Não que um crente verdadeiro não tenha essa mesma dificuldade, mas venhamos e convenhamos. Agora eu tô falando para crente, para cristão de verdade, né? Nem crente, porque crer, qualquer pessoa pode crer, até o diabo pode crer. Então assim, um cristão de verdade, ele tem um pouco mais de ânimo e facilidade com a questão das renúncias. Não que somos perfeitos nas renúncias, é que simplesmente o outro lado, que não faz questão das renúncias, diz ter fraquezas quanto a isso, facilmente eles caem. Facilmente eles estão acompanhando as questões do mundo, os prazeres, os convites. E um cristão, ele recebe esse convite, é como um copo d'água em cima de uma mesa. E ambos estão com sede. Só que um consegue se controlar mais e o outro não. É sobre isso que estamos falando. E o terceiro ponto aqui é o espírito de engano. Essas pessoas são suscetíveis a esse espírito de engano, que pode vir através de uma pessoa com uma boa lábia, às vezes aplicando passagens totalmente fora de contexto. Tem gente aí que tá caindo até em lábia de coach. Tem coach agora que tá dando em falar sobre a Bíblia, sobre questões da Bíblia, que não é a praia deles. E às vezes leu a Bíblia toda, mas ler só a Bíblia e não entender nada não significa muita coisa. Você não tem capacidade e autonomia para poder explicar algo para alguém, dizer o que é certo e o que é errado, quando você leu a Bíblia de uma forma rasa. Às vezes a pessoa fala assim, eu li a Bíblia 3 vezes, eu li 4, 5 vezes. Dependendo da forma com que você leu essa Bíblia, seu conhecimento pode ser
tão vasto como o oceano e tão raso como uma poça d'água na rua. Esses que estão suscetíveis ao espírito de engano, ou seja, têm facilidade para ser conquistados, vamos dizer assim, eles depois vão para o mundo não professando mais Cristo, negando a Cristo como um meio de salvação. Eles falam que ser uma boa pessoa, viver bem, pagando seus impostos, trabalhando, é o suficiente para ser uma pessoa salva e ir para um paraíso. Mas olha o que diz em 1 João 2,23. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, mas aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Então você entende aqui que esse jogo chamado salvação, essa permanência, essa perseverança, como diz os calvinistas, a perseverança dos santos, ela está ali com alegrias, tristezas, risos, lágrimas, não importa. Essa pessoa sempre está ali, não larga a mão de Jesus. Aliás, posso até dizer que Jesus não larga nossas mãos. Quando a gente se predispõe a arrependimento, a reconhecer isso. O princípio do perdão não tem para onde escapar. É arrependimento. Não é o que você dá na igreja, não é o que você oferece, não é o seu cargo, não é quantas almas você ganhou para Jesus. Não, isso não tem nada a ver com o perdão e com a sua salvação. O princípio do perdão, da misericórdia de Deus para atuar na sua vida é arrependimento. E o que é o arrependimento? É eu lembrar das coisas que eu fiz e não ter capacidade e nem coragem de fazê-las novamente. É simplesmente isso, como Davi, que vamos falar um pouquinho mais à frente aqui. E na contrapartida, a gente vai falar de quando um crente peca. O que acontece? Qual que é a diferença aí? Porque estamos falando aqui de uma pessoa que vai se apostatar e de uma pessoa que está firme. Se a gente entender essas duas diferenças, vamos começar a nos autoavaliar até mesmo. Quem aqui está suscetível a apostatar da fé? Eu arrisco dizer que qualquer um de nós. Mas um crente, quando ele peca, ele fica angustiado, ele fica aflito, ele fica até mesmo chorão. Eu lembro uma vez, aconteceu um episódio comigo e com minha namorada na ocasião. Estávamos ali numa vida normal como cristão, tomando a Santa Ceia e tudo mais, e de repente caímos em tentação. Essa que é a verdade. Eu falo isso aqui porque todos nós sabemos que as pessoas têm problemas, têm fraquezas, têm contratempos. Todos aqui, acredito que você que está me assistindo já teve alguma coisa que foi motivo de vergonha para você. Mas enfim, vamos lá. E eu lembro que quando caímos ali, sofremos de verdade. Eu não estou usando palavras aqui para enfeitar esse argumento ou esse vídeo, não. Nós sofremos de verdade. Só não choramos, e aí já é exagero falar, mas ficamos aflitos. Eu posso falar por mim, mas ela demonstrou a mesma coisa. Fomos falar com o pastor, nos afastamos dos ministérios que eram confiados a nós nessa denominação. Imediatamente paramos de tomar a Santa Ceia, porque entendemos que aquilo é uma coisa séria. Examine-se o homem a si mesmo. Então, isso daí na mente de um cristão, e deixa eu abrir um parênteses aqui, quando falamos com o pastor, a gente via no rosto dele, e foi engraçado esses dias, um tom de felicidade. Estava o pastor e a pastora, os dois, para conversar com a gente sobre o assunto. E eu não estava entendendo de início muito bem porque que ele estava ali contente, olhando para a gente enquanto a gente falava aquilo com tanta tristeza, com o olhar cabisbaixo, envergonhados. Estávamos esperando um direcionamento dele, como que deveríamos nos comportar e tudo mais. E ele falou que aquilo que nós estávamos fazendo era o princípio de tudo. Aquilo ali era perfeito. Reconhecer que você errou, que você pecou. Aquilo ali não é uma atitude de quem quer continuar fazendo aquilo, não se sente bem. Por mais que a pessoa chegue depois e acabe errando, acabe falhando, mas aquilo não é uma atitude de quem quer se manter no pecado. Diferentemente de algumas pessoas que conhecemos ao longo da vida, que faz essa mesma coisa, cai nesse tipo de tentação ou em outros e permanecem na igreja, acobertando seus pecados, acha aquilo normal. Na verdade, alguns nem acham que é pecado. Eles só não falam porque a doutrina e as regras e os costumes da igreja e da Bíblia também proíbem aquela prática. Enfim, há uma diferença entre uma pessoa que vai se apostatar ou que já é um apóstata e está dentro da igreja e uma pessoa que está perseverando. Se você é um desses que não suporta
ficar fora da comunhão, fora da presença, de estar na igreja e não sentir mais a presença de Deus, de não poder ler a palavra e entender profundamente. Tem pessoas que lêem aquilo ali e parece que é uma palha. É a mesma coisa que nada, dá até sono, não entende uma palavra que está escrita ali. Tudo bem, a Bíblia às vezes tem algumas palavras difíceis de entender, mas não são impossíveis. Vai pro Google, vê alguma coisa, se interessa por aquilo. Tenta ler alguma coisa e entender, se alimentar daquilo ali, mas adivinha, tem pessoas que não ligam mesmo para isso. Tem um exemplo aqui bacana que é o exemplo de Davi. Vocês perceberam que Davi cobiçou, ele olhou. Depois ele adulterou, depois ele mandou matar e depois ele mentiu. Olha quantas coisas Davi cometeu num só ato. E esse é o que a Bíblia fala ser um homem segundo o coração de Deus. Você nunca parou para se perguntar por quê? Como? De que forma? Um homem segundo o coração de Deus é pelo arrependimento, pelo nível de arrependimento. Ele não suportou. Ele ficou altamente preocupado com a ideia de perder a presença de Deus na vida dele. E é isso que Deus quer ver numa pessoa. E quando Deus não vê isso, Deus ele também tem suas maneiras de virar o rosto para essa pessoa. Tem pessoas que quer adorar a Deus em espírito e em verdade, outras não. Essas não se alimentam da palavra, não se alimentam da presença de Deus e acaba caindo em tentações. E tem outro exemplo também bacana. Pedro. Vocês repararam um fato interessante? Judas e Pedro, discípulos de Jesus Cristo. Um apontou que conhecia Jesus. Tipo, Judas, eu conheço ele, é esse aqui, aquele que eu der o beijo. Ou seja, um pecou por dizer que é aquele dali. E o outro pecou por negar que conhecia aquele dali. Ou seja, um afirma que conhece e peca, e um afirma que não conhece e peca. Um conseguiu o arrependimento, Pedro, e o outro não. Então é a partir daí que acontece a restauração na vida de uma pessoa. Ou, não havendo restauração, sobra espaço para uma desgraça, como Judas que tirou sua própria vida. Veja só o que João, 1 João 2,19 fala: saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isso é para que se manifestasse que não são todos de nós. Ou seja, já haviam pessoas que estavam no meio, que não tinha como medir isso, como eu falei no início do vídeo. E simplesmente essas pessoas vão se manifestando dessa forma. Eles não são nossos. João afirma isso, que é como se a pessoa tivesse aqui, fosse salva, mas essencialmente ela não é daquele meio. E depois ela acaba se revelando. Entenda bem. Há pessoas dentro da igreja que têm nome de crente, jargões de crente, caguete de crente. Ou seja, aquelas pessoas que carregam aqueles versículos decorados, vira para você, é só bênção, meu irmão. Anda na rua cantando hinos da harpa e fala aquelas frases de efeito. Não estou falando todos não, tá? Estamos falando aqui de apóstolo. Então tem pessoas que te enganam. Já me enganou. Eu tenho certeza que já enganou você também. Você deve estar lembrando aí de alguma pessoa que você tinha certeza que era o tal do fogo puro. Só que esse fogo puro aí acabou se desviando. E essa pessoa se comportava dessa forma. Tinha nome de crente, caguete de crente, usava jargões de crente, mas não era crente. No entanto, que depois que essas pessoas vão para o mundo, elas acabam servindo de escárnio. Elas ficam como chacota, no mundo espiritual que eu estou falando, entre os demônios. Quero compartilhar com vocês uma outra situação também complicadíssima. Não vou dar nomes também, mas vamos lá. Uma vez meu irmão falou comigo sobre um episódio em uma igreja, onde um camarada, ele era lá do corpo de obreiros, sentava lá em cima, servia Santa Ceia, orava, pregava, enfim, abria cultos e tudo mais. E esse camarada se casou com uma mulher, teve filhos, e depois de um certo período, ele já com uma certa idade, um belo dia ele senta com a esposa dele e quando vai conversar com ela, ele fala que o negócio dele não era mulher, que sempre foi homem, que ele sempre teve essa atração por homem, e a partir daquele momento ele estava assumindo essa questão. Quando eu ouvi isso, eu fiquei bem espantado, porque esse camarada, ele tinha tempo dentro da igreja, servindo Santa Ceia, tomando Santa Ceia, talvez exortando pessoas, doutrinando, e de repente ele faz isso, mas mais sofrido ainda foi para a mulher, né? Que imagina só, ela descobrir isso, que desgosto depois de um tempo. Então esse
É o que eu digo aí, que tem nome de crente, jargões de crente, caguete de crente, mas não são. Esses depois que vão pro mundo, a gente fica até sem acreditar, na verdade. Agora aqui, o ponto alto desse argumento de hoje é a passagem que parece ser a passagem mais difícil do Novo Testamento. Por que difícil? Eu explico. Ela está em Hebreus 6:4. O que está acontecendo aqui? Paulo, ele fala de algumas pessoas que foram iluminadas pela verdade, receberam o evangelho. E olha o que ele fala. Por que eu falo que essa passagem é difícil? Acompanha comigo. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito, olha bem, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível, olha bem, outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia, que é a desonra, né? Vocês repararam aqui que Paulo usou 2 vezes a palavra impossível? Isso é preocupante para mim e triste um pouco, porque há um círculo de amigos e familiares em volta de cada pessoa que está assistindo esse vídeo e de mim também. E nesse círculo de amigos, você sabe que tem alguns que parece que caracteriza essa pessoa que Paulo está falando aqui. Abre um parênteses aqui. Carta de Hebreus pode não ter sido Paulo que escreveu. Há uma corrente teológica que diz que foi, mas enfim, só uma correção breve. Voltando aqui, ele fala daqueles que foram iluminados, ou seja, recebeu a palavra. Essas pessoas, é como o Paulo fala na terra que chove. A mesma chuva que caiu do lado de lá, caiu do lado de cá. Aqui produziu frutos, e lá espinhos e abrolhos. Então essas pessoas recebem a mesma palavra, só que elas não recebem no seu coração. Elas escutam a mesma palavra, só que elas não recebem. E aí essa pessoa foi iluminada, ou seja, ela recebeu essa palavra e se desviou. Ou seja, ele fala aqueles que foram iluminados. O ponto 2 é o ponto que ele fala que é impossível. Que palavra pesada, que palavra difícil até da gente lidar, porque conhecemos algumas pessoas que parece que é impossível mesmo. Você tenta de tudo e você tem uma palavra, só que você olha para a pessoa e fala: como eu vou começar? Por onde eu começo? Porque essa pessoa já esteve aqui, essa pessoa já ouviu as coisas daqui. Engraçado que essas pessoas antes vieram do mundo, certo? Mas elas têm uma facilidade para voltar para lá. Agora, na contrapartida disso, essa pessoa esteve aqui. Paulo está dizendo que essa pessoa não é que ela vai para o mundo e volta para cá. É impossível disso acontecer. É essa pessoa que já foi iluminado. Porque eu também conheço pessoas que teve um afastamento da igreja, mas é diferente, é aquilo que eu te falei lá em cima sobre um cristão. Ele tem peso na consciência, ele se afastou da igreja por algum motivo de pecado, ela não suporta aquela vida que ela está levando. E então há uma diferença aqui que a gente está tentando transmitir para vocês. O ponto 3 aqui, que é sobre, sim, é sobre perder a salvação. Há um entendimento no calvinismo que uma vez salvo, salvo para sempre. Eu entendo o argumento deles, acho muito bonito até, é inteligente, só que eu não concordo em 100%. Por exemplo, Apocalipse 3:11 fala assim: eis que venho sem demora, guarda o que tens. Ou seja, o que você tem? Tá entendendo? Para que ninguém tome a sua coroa. Ou seja, já existe uma coroa quando você está na presença de Deus preparada para você. Só que as conquistas e as coisas que acontecem nesse mundo podem tomar essa coroa. Apocalipse está me falando sobre isso. E se pensarmos também que uma pessoa, eles falam da seguinte forma, que não pode uma pessoa que hoje está salva aqui na presença de Deus, no outro dia não estar salva, estar no mundo, condenada, que no momento que Deus, uma pessoa aceita a Jesus e Jesus acolhe essa pessoa e Deus recebe como filho, não tem como essa pessoa sair das mãos de Deus. Mas se pensarmos que lá no céu esse problema começou e essas pessoas já estavam lá no céu, não é como aqui na terra. Havia anjos lá no céu e um deles principal, onde ele causou a rebelião e convenceu outros. Então a gente começa a pensar que essa pessoa, ela pode sim fazer uma decisão e perder a sua salvação. Já algumas pessoas, você percebe que nunca foi convertido. Já conheci pessoas assim.
você também nunca foi convertido, está na igreja. Lembro muito de um colega meu que toda hora aceitava Jesus, ia para o mundo, aceitava Jesus, ia para o mundo. Eu mesmo levava ele para a igreja. Era muito colega meu, queria muito que ele firmasse. Mas ele, numa semana, estava na igreja e na outra semana ele estava no mundo. Mas no mundo para valer mesmo. E hoje, nem sei notícias dele, a última que eu soube, ele está no mundo. Então tem pessoas que você olha claramente que nunca foi convertido. Aquele irmãozinho que tá aqui e não pode passar um rabo de saia que tá olhando, ou que fora da presença das pessoas da igreja tá xingando, outros que tá consumindo sua cervejinha, o seu vinho. Tudo bem, vamos lá, para algumas pessoas aqui mais entendidas da Bíblia, que pode falar comigo assim, olha, não tem nada na Bíblia que fala sobre a bebida. Pelo contrário, né? Mas vamos lá, vamos concordar aqui que a bebida é um caminho, é um baita caminho, é uma porta que você abre. E aí ficou uma pergunta assim, Elias, então se corremos risco de apostasia, de Satanás investir nessa área, o que podemos fazer para evitar esse caminho? O que você entendeu até aqui? E eu posso compartilhar com vocês 4 pontos que eu entendi sobre isso. O primeiro deles é intimidade com Deus. Como que acontece a intimidade com Deus? Através de oração. Eu tô te falando porque eu experimentei isso já, tá? Jejum, leitura da palavra. Quando Jesus passou aqui nessa terra, o que ele mais fazia? Orava, jejuava e pregava. Então, se ele deixou isso como exemplo, por que eu não vou fazer isso? Um segundo ponto é a renúncia de tudo aquilo que não edifica você. Há pessoas que, às vezes, tem cristãos que ficam com umas conversas estranhas, brincadeiras mundanas. Eles põem a culpa na famosa 5ª série. É a 5ª série que não sai da nossa cabeça. Isso não é coisa para cristão estar na boca. Há algumas brincadeiras que não vai te edificar. Paulo fala sobre isso em Efésios. Outro ponto importante, e é o terceiro ponto, é discernimento para a santificação. É você entender que certas coisas definitivamente não é para o bico de um crente, de um cristão, melhor dizendo. Tem certas festas que não tem como eu ir, em certas amizades que não tem como eu ter. As pessoas falam assim, mas Jesus andou entre as prostitutas, entre os cobradores de impostos e etc e tal, e blá 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 blá. Só que essas pessoas esquecem que Jesus estava ali para evangelizar, não estava conivente com eles. Jesus não estava ali suscetível a uma prática daquela, a uma situação daquela. Ele não estava ali como um curioso para ser participante daquilo ali. Então pergunte a si mesmo, em alguns lugares que você acaba indo, algumas conversas que você acaba tendo, algumas coisas que você acaba vendo no celular, se pergunte se isso te edifica. Algumas pessoas têm alguns sérios problemas. Eu conheço alguns que, se você pegar o celular dele para poder ver o Instagram, o TikTok, não vai aparecer coisas legais. Mas por quê? O algoritmo daquilo dali, ele começa a te dar aquilo que você mais vê, aquilo que você mais pesquisa. Então aqui já começam alguns problemas. Isso significa que talvez você não está num caminho tão bom assim quanto você imagina como cristão. Então um discernimento para a santificação, isso está nos mínimos detalhes. A 4ª posição é você entender que o amor de Deus por você não consiste nas suas obras, não consiste no que você faz. Eu faço isso dentro da igreja, eu faço tal coisa, eu sou assim, olha meu dízimo é altíssimo. Não passa a entender dessa forma, que você é o melhor tecladista, o melhor guitarrista, o melhor baixista, o melhor baterista. Você é o que mais canta naquela igreja, são os melhores louvores, é quando você está no grupo de louvor. Não pode pensar dessa forma, que isso daí é um problema muito grande. Um detalhe aqui interessante. Por que é muito importante você entender como que funciona o amor de Deus por você? A maioria dos apóstatas que está nesse caminho de apostasia ou já se apostatou da fé, eles questionam muito, principalmente depois, o amor de Deus, a veracidade disso, o intuito disso, para que serve, o porquê, é confuso para eles, porque eles estiveram dentro da igreja, fazendo da igreja como se fosse um investimento. Ou seja, isso é terrível também, porque alguns pregadores, eles pregam assim.
Eles falam assim, olha, você vem pra dentro da igreja que você vai ser bem sucedido. Se você tiver fé, perseverança e dar boas ofertas, fatalmente você vai ser bem sucedido, vai ter casa, carro, trabalho, vai ser um empreendedor, tudo vai multiplicar na sua vida e você fica alicerçado num evangelho de bens material, de dar para receber. E quando isso não acontece e você passa por dificuldade, por temporais, por situações difíceis na vida, e aí você começa a questionar se realmente Deus te ama, se realmente Ele é contigo, por que que Ele permitiu essa doença, por que que Ele permitiu que sua mãe morresse com câncer, com alguma outra coisa também. E você começa a colocar Deus como seu mordomo, como uma empresa que você faz investimento do tipo, eu vou colocar 100 e eu espero um retorno de 200. E quando nada disso acontece e que você percebe que você está fazendo um monte de renúncias, você começa a questionar esse amor. Só que há um detalhe aqui, vamos lá. Deus não nos amou porque nós o amamos primeiro. Deus não nos amou por causa das nossas qualidades, mas apesar de nossos defeitos. A causa do amor de Deus por nós não está em nós, está em Deus. Veja bem, você não ama seu filho pelas coisas que ele fez. Em alguns casos, adivinha, ele nem ainda nasceu e você já o ama incondicionalmente. A causa desse amor é você mesmo, é como você se sente, é sua característica. Você tá entendendo até aqui o que eu tô querendo dizer? Agora tem um detalhe, você ama o seu filho, mas possivelmente você não vai apoiá-lo em algumas de suas escolhas, certo? Já viu situações quando você ama um filho, mas é obrigado a colocá-lo para fora de casa? Numa situação em que ele está te desrespeitando, está violando as regras do teu lar, está consumindo drogas dentro da sua casa, nas suas dependências, dependente de você, e você simplesmente não aceita isso e manda ele seguir o rumo dele. Porém, você ainda o ama. É a mesma coisa, são os mesmos ingredientes. Ou seja, não é porque Deus não está atuando na sua vida, não está de acordo com as suas práticas, que ele não te ama. Ou seja, é a mesma coisa aqui. Só que a brincadeira aqui é sobre a salvação, é sobre o céu. Repara que a apostasia, ela nunca é imediata. Hoje você não quer orar, amanhã você não quer ler a palavra, outro dia nem sonha em jejuar, e aos poucos você vai perdendo essa identidade, vai praticando mais as coisas que não tem compromisso com Deus, que não tem aliança e relacionamento com Ele, do que as coisas que iria manter esse relacionamento. Adivinha só, você está num caminho de apostasia, e como eu falei no começo do vídeo, você pode ou não declarar. É simples assim. E por fim, quando você se der por conta, você já morreu, está frio, mórbido. Depois você rotula uma felicidade para você, mas uma felicidade terrena, mundana. Bom, se eu puder finalizar esse vídeo dando um conselho, se você puder aceitar, revisa as suas amizades fora e dentro da igreja. Porque essas amizades é exatamente o que vai te impulsionar para perdição, ou até mesmo para salvação, fora da igreja. Suponhamos que você está na igreja certinho, querendo levar uma vida de acordo com os padrões da Bíblia, certo? Você se convenceu disso. E aí você começa a manter algumas amizades mundanas. Esse pessoal tá te respeitando? Esse pessoal, eles estão te convidando para o quê? O que eles andam te enviando no WhatsApp? Que tipo de conversa você tem quando está na presença deles? Para o que eles estão te convidando quando não está na frente do seu pastor? Então, revisa isso daí, porque infelizmente há algumas amizades que a gente tem que abandonar aquela companhia. Aí vem, né, a questão, mas eu conheço fulano desde que eu era criança. Eu não vou abandoná-lo assim de repente. Porém, a Bíblia é bem clara em dizer que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E o que é o mundo aqui para você? São as companhias, são as pessoas. Não é um mundo quando fala é um local físico, não. São as pessoas que é o mundo. Mesma coisa são as pessoas dentro da igreja. O problema aqui é que às vezes você entra na igreja e deposita toda a sua expectativa nas pessoas dali. No pastor,
nas amizades, no ministério, todo mundo. Depois você acaba se decepcionando, porque alguns ali vai fraquejar, vai te decepcionar, e com isso você vai alicerçar uma tomada de atitudes baseada nessa pessoa, quando na verdade você tem que ser um cristão primeiro dentro. Esse cristão, ele é interior, é no coração, é na mente. Ou seja, uma pessoa fortalecida de dentro para fora e não de fora para dentro, essa pessoa ela tem um discernimento para poder entender que alguns ali pode cair, pode pecar, pode vacilar, mas você sabe qual que é o seu objetivo. Há pessoas que, é engraçado, elas deixam uma denominação porque o pastor dela saiu desse campo e foi para outro. A pergunta que fica é: você aceitou a Jesus ou você aceitou o pastor? Deixe de prestar atenção nas pessoas dentro da igreja. Não fique depositando nelas a sua confiança e expectativa ou validando a sua fé, a sua caminhada com base na vida dessas pessoas, porque você não vai conseguir se fortalecer assim. Você vai sair dessa igreja dizendo que saiu porque as pessoas de lá você não se agradou, elas são desonestas, adúlteras, enfim. Isso acontece em todos os lugares. Você se apostatando da fé, com toda certeza passa a servir de escárnio entre os demônios. Então se fortaleça, procure ler a palavra. É ali que está a fonte. É clichê falar isso. Leia a palavra, leia a Bíblia. Tem gente que não entende quando fala isso. Lê, mas lê com vontade. Não lê para marcar ponto. Como se, eu vou ler um pouquinho o livro de Mateus e um pouquinho amanhã do livro de Salmos e um pouquinho amanhã do livro de Provérbios, Romanos. Não lê aleatoriamente assim. Lê um livro, se interessa por ele. Você vai aprender muita coisa para poder ser um cristão maduro na fé. Fica com Deus, que essa palavra vá de encontro ao coração de vocês e produza frutos para fortalecer a você, a mim, todos nós na fé.